rápido, né? Pois é, rapidíssimo. Um minutinho. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal. Tenha uma ótima terça-feira. Hoje é dia 14 de outubro de 2025. Eu sou o Giovanni e hoje nós estamos falando sobre saúde mental. Saúde mental, o que vem a ser saúde mental. Eu gostaria que você compartilhasse essa live com seus amigos. E enquanto você faz isso, vou tomar um copinho de água aqui. Eu já quero agradecer desde já aos nossos queridos amigos, a Amanda Duarte, psicanalista, terapeuta cristã, que vai dividir essa live comigo já já. E desde já, eu te peço que compartilhe essa live com todos os seus amigos e principalmente pessoas que necessitam de uma orientação em relação à saúde mental, em relação ao tratamento, a identificar, né, se há algum desvio ou algo nesse tipo. Então, desde já eu já quero convidar a minha convidada de hoje, quero chamar, né, a minha convidada de hoje, que é a Amanda Duarte, psicanalista, como eu já disse. Ela é psicanalista cristã e vou chamá-la. Vamos lá. Ela é psicanalista e terapeuta cristã. E ela vai dividir essa live comigo hoje para falarmos um pouco mais sobre a saúde mental, um tema tão importante nesse tempo que nós estamos vivendo. Dados alarmantes de pessoas acometidas em sua saúde mental e, por outro lado, outras pessoas também preocupadas, né, com a sua saúde física. E é claro que nós, como seres humanos, tricótomos, nós devemos cuidar do corpo físico, nós devemos cuidar da alma e nós devemos cuidar do espírito. Amanda, paz do Senhor, Oi, tudo Pai do Senhor, tudo bem? jóia, graças a Deus. Estou aqui dando um spoiler do seu Sim, trabalho, mas eu quero, desde já, sem perda de tempo, deixar você se apresentar, né? E sim, dentro dessa apresentação, antes dessa apresentação, melhor dizendo, quero desde já te agradecer pela sua disposição, pela sim, sua cooperação. Vejo que é muitíssimo importante hoje, nós, sim, enquanto seres humanos, mas principalmente também como cristãos, não sim, posso deixar de nós hoje estarmos falando sobre saúde mental. Então, muitas pessoas talvez tenham um pré-conceito, né, um conceito errôneo do que é a saúde mental, sim, as maneiras de identificar, os sinais, digamos assim, né? E talvez não conseguem, então, é, se abrir e procurar ajuda, até mesmo sim, dentro da igreja. Então, você que vai nos assistir agora, já te peço desde já para compartilhar. Estou aqui compartilhando. A Amanda também pode compartilhar. Manda aí sim, para geral. E sim, nós vamos já já conversar sobre essa saúde mental. E antes, e enquanto eu convido as pessoas aqui, deixa eu mandar para mais alguém aqui. Taranã, 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 taranã. A Thaís Couto está online, o Douglas. Muito bem, muito bem, muito bem. Enquanto essa galera, eu estou chamando essa galera aqui, eu sim, já, Matusalém Soares, meu pastor, nosso amigo, pastor Matusalém, Deus te abençoe. Enquanto isso, a primeira pergunta, né, para a gente não perder tempo, sim. Amanda, é o seguinte: o que que motivou você a escolher
a saúde mental para trabalhar, como que se deu isso, como que aconteceu, e você também pode se apresentar, fique à vontade. Sim. Boa noite a todos, né? Como já foi dito, meu nome é Amanda, sou psicanalista cristã, terapeuta de casais também. E muito obrigado, tá, Giovanni, por essa oportunidade, porque realmente é um assunto que precisa ser falado, né? Um assunto que precisa ser divulgado. E desde sempre, desde novinha, né, o campo da psicologia sempre me encantou. Tanto que eu vivia nas bibliotecas da vida, né? Porque eu sou uma época que usava a biblioteca ainda. Então, eu vivia nas bibliotecas da vida sempre estudando sobre o assunto, sempre pesquisando, procurando saber. E quando eu vim para o meio cristão, né? Aceitei Jesus e comecei a servir no ministério, eu vi uma necessidade muito grande. Hoje, no nosso meio, há um desequilíbrio muito grande. Nós voltamos a nossa atenção, e é devido, sim, devemos voltar a nossa atenção para o espiritual, mas nós não podemos ignorar, de fato, a saúde mental, né? Então, eu vi essa necessidade de estar me especializando, me aperfeiçoando e realmente profissionalizando, né? Então, eu me formei em psicanálise e já trabalho há um tempo como psicanalista e assim, hoje eu posso dizer com todas as palavras, eu amo o que eu faço. Realmente é um trabalho que a gente vê a diferença, tanto no meio cristão, como em qualquer outro lugar. Eu tenho hoje eu moro em Belo Horizonte, e eu atendo de forma social na igreja também, né, alcançando aquelas pessoas que não têm a condição ali de estar pagando a sessão mesmo, não tem a condição financeira para poder estar sustentando o tratamento. Eu atendo presencial lá na igreja. Então, assim, eu vejo é um trabalhar muito grande e que precisamos mesmo, sabe? Precisamos ter essa atenção para a saúde mental e não só dentro da igreja, mas em todos os lugares, né? Todos os lugares, a saúde mental ela tem que estar no mesmo âmbito da saúde física, saúde espiritual, né? O mesmo equilíbrio. Verdade. É o que eu disse, nós, na tricotomia, corpo, alma e espírito, Sim, e a gente não deve apenas virar para numa direção e dizer, essa parte aqui eu vou cuidar, está completa, está bem cuidada, e esquecer a outra parte. Afinal sim, de contas, o ser humano é um ser completo, sim, diferente das outras animais. Isso é muito claro, isso deixa muito claro. E o seu trabalho, com certeza, traz essa luz para a vida das pessoas. E uma pergunta que eu tenho, olha, como que a saúde mental ela tem sido abordada hoje, atualmente? Como que ela tem sido abordada? Eu pergunto tanto eu comecei trazendo aqui, na verdade, é que havia, né, ou ainda há, acredito que ainda há, este pré-conceito dentro das igrejas cristãs, enfim, em relação ao tratamento, à observação, ou até mesmo orientação, né, nesse sentido. Mas como que isso é enfrentado hoje? Como que isso chega para você que é profissional da área, obviamente, como que tem sido então você abordar tanto dentro da igreja quanto fora? Olha, hoje eu vejo a saúde mental como um assunto, ele é muito divulgado, né? De um âmbito geral, a gente tem as campanhas anuais, né? Já temos os meses que fala de alguns assuntos isolados sobre a saúde mental, mas nunca no todo. E é muito falado, é muito divulgado, mas ainda existe muita desinformação sobre o assunto em si, né? Então, hoje, eu vejo um prejuízo muito grande. Temos a rede social, temos a internet, temos uma vasta, né, maneira de se informar, mas também tem muita desinformação. Tem muito conteúdo que não que é um conteúdo que traz só desinformação, traz mais preconceito, traz mais dúvidas, mais confusão. E assim, tanto no meio cristão quanto no meio secular também é o mesmo preconceito, a mesma desinformação, misturas de transtornos, misturas de profissão, e eu vejo que a saúde mental, ela hoje tem na internet uma guerra muito grande entre as profissões.
psicólogo, psicanalista, psiquiatra, as pessoas não entendem a função de cada, e há como que eu posso dizer, um preconceito muito grande, e muitos profissionais fora da sua ética trazem essa guerra para o meio das redes sociais, e isso, a internet hoje é uma terra sem lei, né? Então, hoje a gente tem um monte de especialista nos comentários, mas que não são especialistas de nada, que nunca construíram nada e estão ali sempre criticando alguém nos comentários. E isso traz muita desinformação, porque pessoas leigas, elas não leem livros, elas não leem uma revista, elas não leem uma pesquisa, mas elas leem os comentários da rede social. E esses comentários estão causando muita desinformação sobre a saúde mental. Então, a saúde mental ela precisa ser falada de uma maneira delicada, por profissionais que realmente atuam no campo da saúde mental e de uma forma muito limpa e objetiva, não da maneira que está hoje. Hoje é uma confusão de informações que a gente ouve um famoso, ouve outro famoso, e no final não resulta em nada, e as pessoas continuam doentes, porque se fosse um assunto que realmente estivesse sendo tratado como ele é, um assunto sério, hoje a gente não teria os números que a gente tem. Né? Hoje a gente tem estatísticas gritantes no Brasil. A cada 5 pessoas, uma tem um transtorno mental. Então, ou seja, uma família que tem 5 pessoas, provavelmente uma pessoa dessa família ela tem algum transtorno. Seja TDAH, seja TEA, seja ansiedade, depressão, de personalidade borderline, narcisista, seja algum transtorno mental, essa pessoa tem. Então, ou seja, os números são gritantes. Hoje eu vejo tanto post, eu vejo tanta gente falando sobre o assunto, e mesmo assim as pessoas continuam doentes. Por que será? Eu acredito que é exatamente, essa era a pergunta que eu ia fazer em sequência, mas você já está respondendo ela, que é em relação aos mitos. São muitos mitos, né? Sim, Do que pode ser. Então, se pode ser, não é um fato concreto, não é verdade? E eu acredito que sim, isso é que traz prejuízos, né, para quem já está ali dentro de um espectro, vivendo uma situação em si, não é isso? sim, É, sim, Estamos falando da compreensão, que é a próxima pergunta, mas a compreensão geral agora, Amanda, o que é a saúde mental e por que ela é tão importante quanto à saúde física? E eu quero desde já te agradecer, antes da sua resposta, sim. quero agradecer aqui que estão conosco a Alexandra, ou Alexandra, é Alexandra, né? O Everson Salles, Barão de Cocais, Rodrigo de Santa Bárbara, o meu cabeleireiro está aqui também. William Jorge, quem mais aqui? Deixa eu ver. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e quero pedir-vos também, deixem suas perguntas, no finalzinho a gente vai abrir um espaço aqui para suas dúvidas, qualquer que seja a sua dúvida, né? Vou passar para a Amanda, ela vai ficar à vontade para poder responder. Mas voltando então, desde já, Nívia Barcelos também, forte abraço, boa noite, Deus te abençoe. Voltando aqui, compartilhe, pessoal. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus stories, no WhatsApp. Dá para você compartilhar no WhatsApp e fala: olha, eu estou assistindo uma live sobre saúde mental. A Débora Teixeira, a Débora Santana Teixeira, nossa irmã aqui em Catas Altas. Deus te abençoe. Débora, a gente já fez um trabalho juntos, inclusive com adolescentes, viu, Débora? Deus te abençoe. Manda para seus adolescentes aí. Isso aí, muito bem. Então, voltando à pergunta, Amanda, recapitulando. O que é, então, né, a partir da compreensão geral do que é a saúde mental e por que ela é tão importante quanto a cuidar dela, quanto a saúde física? A saúde mental ela é o equilíbrio entre o emocional e o psicológico, e ela que traz esse estado de bem-estar para a nossa mente. Então, a saúde mental é extremamente importante. Quando a gente fala de saúde, o conceito da palavra saúde, ele já abrange tudo isso. O conceito da palavra saúde já é o bem-estar físico, emocional e psicológico. Então, ou seja, quando eu falo de saúde, eu já estou abrangendo todo o corpo, né? Como a gente já falou no início, o ser humano ele é tricotomo. Então, ou seja, ele é um ser completo. E a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, porque não existe uma sem a outra.
Então, elas estão interligadas, né? E existe um monte, eu creio que vai ter algumas perguntas relacionadas a isso, mas uma está interligada com a outra, então ela é importante tanto quanto. E aí, Travou aqui um pouquinho. deu Vamos certinho. lá. Deu certinho. Certinho. E ela é tão importante uma tanto quanto a outra. Eles estão interligados, tanto que a saúde mental, ela também é saúde química. Acontece uma química no nosso cérebro, e essa química, ela só funciona bem quando o nosso corpo está bem. Então, ou seja, a saúde física promove uma química para o nosso cérebro, que também promove a saúde mental. E aí nós falamos dos hormônios, né? Todos os hormônios como dopamina, que é o hormônio do prazer, da recompensa, né? A serotonina, que é da felicidade, a melatonina, que é do sono. Então, ou seja, tudo isso, quando está em harmonia, nós conseguimos a saúde, que nós dizemos que é o conceito geral de saúde. E a saúde mental, ela é esse equilíbrio. Então, não adianta eu fazer uma dieta ir na academia se eu estou sofrendo com transtorno de ansiedade, depressão, se eu não eu tenho uma dependência emocional nas pessoas, eu não consigo ter um relacionamento saudável com as pessoas. Então, ou seja, uma coisa ela vai levar a outra. Então, a saúde física me leva à saúde mental e a saúde mental me leva à saúde física. Então, uma depende da outra e uma é importante quanto a outra. E também sobre os mitos. Eu vou falar algo aqui que as pessoas costumam dizer que terapia é para doido, terapia é para Terapia, louco. cansei de ouvir isso. Já cansei Isso. de ouvir. E as pessoas costumam dizer, não, eu não vou fazer terapia, não. Eu já atendi pessoas que a pessoa queria o atendimento presencial, mas pelo fato do horário que eu tinha ser um horário em que a igreja estava aberta, que eu atendo nas salinhas em cima, a pessoa falou assim, esse horário para mim eu não posso, porque as pessoas vão me ver entrando e elas já vão automaticamente entender que eu estou fazendo terapia e vão achar que eu sou louca. Então, ou seja, há essa desinformação, esse mito que terapia é coisa de fraco, é coisa de louco, né? Então tem esses mitos também que depressão e ansiedade é falta de força de vontade, é falta de fé. Tem um irmão em depressão na igreja, é falta de fé, não confia em Deus o suficiente, né? Por que está tendo crise de ansiedade? Você está envergonhando o nome de Deus. Então tem todos esses mitos que as pessoas, você é louco, né? Tem um transtorno, tem um TEA, tem um TDAH, você é doido, você é deficiente. Então, ou seja, tem todos esses mitos, né? E isso tudo atrapalha a questão da saúde mental em si, no todo. Eu quero fazer um adendo aqui, Amanda. Sim. Mas só que antes de fazer esse adendo, eu quero já agradecer também a Adriana Silva, que está aqui com a gente, a Mônica Fulgêncio, a Valéria Duarte, não é isso? Que está aqui também. Tem uma pergunta aqui um pouco, olha, é do Gordinista, deve ser alguma coisa assim. 031. Como não estrangular a irmã? Essa é a pergunta. Vou Olha, deixar para o isso aí é final. simples. Hã? É simples, né? É só não estrangular. Mas o que que acontece? Tudo é limite. Quando eu entendo que existe um limite, eu não faço. E aí eu tratei ontem com um adolescente que eu atendo, e ontem eu tratei com ele sobre os muros dos limites. Então, ou seja, existe limite para tudo na vida. Então, quando eu entendo que existe limite, eu não faço o que vai prejudicar o outro. Então, é aquela regrinha, né? A saúde mental, ela não foge às regras. Existem regras que é para a vida inteira. Se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o outro. Então, ou seja, são regras básicas da vida. Então, ou seja, não é porque. E isso também entra dentro de um mito. Porque hoje as pessoas falam de saúde mental como se fosse a pessoa, só porque ela está com algum transtorno mental, ela não precisa seguir limite, ela não precisa seguir regras, e isso está fora do padrão. Então, ou seja, tudo tem limite. Então, é a regra ouro. Eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o outro. Então, isso tudo envolve também a criação, a vida familiar, como que está sendo essa vida familiar, como está sendo essa família, como está sendo essa casa. Então, isso tudo é um contexto, né, que a gente precisa olhar e trabalhar. Muito bom. Pessoal, tá ficando muito bom esse negócio, esse bate-papo, tá?
Aproveitem e compartilhem essa live. É importantíssima. Vocês viram, estão vendo que o assunto é importantíssimo. Aparentemente parece uma pergunta inocente né? Mas ela tem um peso, ela tem um contexto, sim, e de fato uma informação importante que você disse, a questão do limite e a questão de quando você disse que a pessoa que está passando por determinado transtorno, enfim, alguns dizerem que ela não precisa respeitar também os próprios limites. Não é isso? Acho que é muito importante essa sua fala. E aí, a gente prosseguindo, pessoal, mais uma vez, o tempo todo vocês vão ver eu pedindo vocês para dar um like, para compartilhar, para mandar para as pessoas, porque é importantíssimo. Tem pergunta chegando aqui, olha, tem muito medo de chuva, tem que me tratar, mas antes de você responder, eu gostaria que você respondesse da seguinte forma: quais são os sinais de que algo não vai bem com a nossa saúde mental? Eu acho que tem tudo a ver com essas duas perguntinhas aí, ó. Que é um Sim, sentimento, né? Isso? É um sim. sentimento de medo. Uma pergunta, logo depois de minha pergunta, se ela precisa se tratar. Então, assim, quais são os sinais, então, de que algo não vai bem com a minha saúde? Olha, eu estou ali vivendo, trabalhando, fazendo, acontecendo alguma coisa. Um quadro bem comum, acho que é até, né? Todo mundo trabalha, faz alguma coisa. Quando é que eu tenho que eu senti algo, como é o caso da Alexandra, não é isso? Alexandra, só dá um Isso. Alexandra, é isso mesmo, né? Então deixa um joinha aí. Deixa um joinha para mim. Tá certinho seu nome? Muito bem, pode responder, Amanda, por favor. O que que acontece? Quais são os sinais, né? Os sinais mais importantes que a gente costuma dizer. São algumas alterações no corpo, por isso que eu digo que é interligado tanto à saúde física quanto à saúde mental. Alteração no sono, a pessoa dorme demais ou tem insônia, ou é aquele sono que não é reparador, a pessoa acorda mais cansada do que dormiu. Ela tem muita irritabilidade, irrita fácil com tudo. É uma pessoa que se estressa muito fácil, né? Vamos dizer assim, muito nervosa, se isola socialmente. Ela sempre está procurando ficar sozinha, não quer sair, não quer fazer nada. Tem aquela questão também, a perca do prazer nas coisas que antes eram prazerosas. E isso aqui, eu vou até abrir um parêntese aqui, que aqui a gente já entra numa questão que é a depressão funcional. O que é a depressão funcional? A pessoa, ela está depressiva, mas ela continua funcional para a sociedade e para a família. Então, essa depressão, ela fica muito mais difícil de ser diagnosticada. Por quê? Porque continua sendo mãe, continua trabalhando, continua sendo pai, continua saindo de casa, continua participando de festas, continua indo aonde precisa ir. Só que a pessoa só vai, ela não tem mais o prazer na vida. Ela perdeu esse prazer. Ela continua funcional, ela faz tudo, mas ela não tem mais o prazer na vida. E aí fica difícil, muitas das vezes, para os familiares identificar isso. Os familiares quase não identificam. E aí eu vou falar algumas frases que você já deve ter ouvido. Né? Eu não posso dizer a palavra aqui, porque a gente veio de um mês que era até autorizado falar essa palavra, mas hoje a gente está em outubro, já não pode falar. Mas quando a pessoa acontece uma tragédia, e a pessoa ela acaba tirando, né, a sua vida, as pessoas à volta geralmente falam assim: nossa, mas eu tive com ele ontem, eu tive com ela ontem, eu não percebi que estava assim, não percebi que tinha chegado nesse nível. Não, mas fulano foi na festa comigo semana passada, fulano era tão alegre, ria tanto, brincava com todo mundo e agora fez isso. Então, ou seja, é a depressão funcional. A pessoa continuou funcional para a sociedade. Todo mundo olhava para ela e via, nossa, tá rindo, tá brincando, tá indo na festa, nossa, que bacana. Mas havia um sofrimento interno nessa pessoa, que levou ela ao ponto de fazer isso. Então, ou seja, essas alterações, algumas alterações são visíveis. Tem pessoas que a gente olha para ela e ela precisa de tratamento. Até ela mesma sabe que ela precisa de tratamento. Mas tem pessoas que, além de não aceitar o tratamento, as outras pessoas que estão à volta não enxergam que aquela pessoa precisa de tratamento.
E aí entra a questão do autoconhecimento. É por isso que a terapia, ela não é só tratamento. A terapia também ela é prevenção para um monte de coisa. Por quê? Na terapia você consegue entender e se conhecer ao ponto de falar assim, eu estava muito ruim, eu estava no fundo do poço. Então, ou seja, nós vivemos de um jeito hoje que a gente não está se conhecendo mais. A gente começa a perder a nossa identidade ao longo do dia, ao longo da vida, e a gente não consegue se conhecer mais, não se conecta com nada mais. Então, essa é a forma mais difícil, quando a pessoa está num estágio muito difícil. Mas tem aqueles estágios mais fáceis, por exemplo, um medo, a pessoa sente medo de tudo, tem um medo traumatizante. Quando todas essas coisas, medo, o sono, a irritabilidade, o isolamento social, tudo isso se torna ao ponto de deixar a pessoa disfuncional. Ou seja, ela não consegue mais ir trabalhar, ela não sai de casa, não, tem pessoas que não levantam da cama, tem pessoas que não sentem vontade de tomar banho, tem pessoas que não têm vontade de vestir uma roupa bonita para sair. Eu tenho uma paciente que, eu até terminei um atendimento com ela há pouco, no início ela falou assim, Amanda, do jeito que eu saí para a rua tá bom. Hoje não, hoje ela fala assim, Amanda, eu tenho que sair com a melhor roupa, eu tenho que sair do melhor jeito. Parece que eu escuto a sua voz falando assim, passa um batom, não saia desse jeito. Então, ou seja, às vezes a gente vai perdendo a nossa identidade e a gente vai perdendo o autoconhecimento. E aí, nem as pessoas que estão à nossa volta percebem, e muito menos a gente percebe que a gente precisa desse tratamento. Mas o básico mesmo são as alterações, as disfunções, o isolamento, a irritabilidade, a perca de apetite ou o excesso do apetite, né, que são ali os transtornos alimentares, né, a compulsão alimentar, que também é um transtorno mental, né? Então, ou seja, tudo isso são sintomas. Nós da psicanálise, nós dizemos que isso são sintomas de alguma coisa que está acontecendo, né? Ou seja, é como se fosse um semáforo. E aí tem as cores, o verde está tudo bem, vamos seguir. Mas quando vem o amarelo, opa, precisamos ter atenção aqui, está acontecendo alguma coisa aqui. E quando chega o vermelho, já é um estágio que a gente realmente precisa de socorro. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês estão tendo aqui uma consultoria, uma masterclass, eu diria, com a doutora Amanda, que é psicanalista, terapeuta cristã. Nós já estamos Sim, aqui com a metade, nós estamos aqui com aproximadamente meia hora de bate-papo. E desde já, mais uma vez, tem mais gente entrando aqui. O Alex Henrique, meu amigo lá de Fonseca. Alex, Deus te abençoe, meu filho. Forte abraço para você. Deixa eu ver se eu consigo ler. A Fer Biscuit, né? Fer Biscuit. Tem uma outra pergunta aqui também, né? Já já eu leio ela no ar. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão entrando na live. E mais uma vez, pessoal, compartilhem o seu status de WhatsApp, compartilhem com seus amigos. Importantíssimo. Estamos falando sobre saúde mental, como identificar, o autoconhecimento. A doutora Amanda está nos explicando aqui em relação à importância, né, do autoconhecimento, porque de fato sim, existe a pessoa que está em depressão, por exemplo, que é difícil, que quem está de fora tem uma, digamos, uma percepção e, de fato, a própria pessoa, ela continua funcional, ela continua para sua família, enfim, mas ela está vivendo uma vida interna, ela está vivendo, e o autoconhecimento vem, de fato, importante nesse momento para que essa pessoa, então, ao se autoconhecer, eu aprendi a fazer isso tem pouco tempo, tem uns 6 anos mais ou menos, e continuo. Pessoal, vale a pena. E então, estamos aqui há mais ou menos meia horinha batendo papo. Tem mais gente chegando aqui. O Lourinho está chegando aqui. Muito bem. Mas tem a pergunta aqui do rapaz. Olha, ah, é uma pergunta. Eu só vou sentir feliz quando eu colocar a minha irmã no asilo e devo me tratar. Você tem quantos anos? Você me responde aqui embaixo para mim, por favor. Eu acho que é um jovem. Ou uma adolescente seria? Não sei. Responde aqui, por favor, para a doutora Amanda. Se você quiser responder agora, doutora Amanda, fique à vontade também. É,
vamos esperar ele responder a idade dele, né? Para a gente ver o contexto, né, disso aí, para a gente ver o que está acontecendo, né? Eu creio que esse jovem aí, ele é até da minha família, pode ser. Ele é meu primo, né? Olha, E realmente ele e a irmã dele é só Jesus na causa, né? Então, assim, realmente os dois precisam, né? De, às vezes, realmente ter um tratamento, né? Eu, como família, não posso tratar, mas eu indico realmente aí, né, procurar um profissional. uma curiosidade agora que você me deixou. Então, um profissional, eu tenho um profissional como você na família, então não pode, é isso mesmo? Não, não pode. Por ética, o tratamento ele vai ser comprometido. Por quê? Porque nem tudo a pessoa vai conseguir ali falar e se abrir com alguém da família, né? Então, assim, o tratamento com certeza vai ser comprometido. Igual eu sou psicanalista, eu trato com o inconsciente. Então, eu trabalho com um material que nem a pessoa sabe, ele está Sim. totalmente oculto para a pessoa. Então, eu tenho a técnica certa para me poder ali entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E é através da fala dela e da minha escutativa que eu vou acessar o inconsciente daquela pessoa. Então, ou seja, sendo da família, é muito difícil eu ter esse acesso. A pessoa ela vai ocultar informações, não vai conseguir me falar, às vezes por vergonha, ela não vai se abrir, ela não vai falar de fato o que acontece, o que está acontecendo, qual que é o sentimento, a emoção. Muito bem. Desde já, esse rapaz aí, obrigado pela sua participação. E eu vou te fazer uma perguntinha aqui. A tristeza, eu estou triste. Quer dizer que eu estou com depressão? É a minha pergunta, que acho que é a curiosidade de muita gente. Como é que eu posso diferenciar essa tristeza passageira de um quadro de depressão mesmo? Olha, eu estou ansioso. A pergunta é: como diferenciar tristeza passageira de um quadro de depressão ou ansiedade? Eu estou triste. Estou triste. E como é que eu posso diferenciar? O que acontece? A tristeza, ela é uma emoção, ela é natural em qualquer ser humano. Isso vai acontecer. A gente vai ficar triste, a gente vai ficar feliz, vai ficar alegre, vai ficar ansioso. A ansiedade também é natural, tá? Então, ou seja, o que diferencia é o tempo e a intensidade. Nós, como profissionais, nós observamos isso. Qual é o tempo que a pessoa está tão triste assim? E qual é a intensidade dessa tristeza? Porque a tristeza natural, a tristeza que todos nós temos, ela passa. Ou seja, eu vou ficar, por exemplo, 1 ou 2 dias triste, não vou conseguir, por exemplo, às vezes trabalhar. Eu sofri um luto, por exemplo, sofri um luto. Então, ou seja, os primeiros dias ali vai ser difícil. Às vezes, eu vou perder o apetite, se for uma pessoa muito próxima, ou às vezes eu vou comer um pouco mais, eu não vou dormir direito, ou vou dormir muito, vou ficar meio desanimada. Isso é a tristeza. E aí ela é passageira. Vai passar os dias e eu vou me recuperando, volto para minha rotina e tá tudo bem. Agora, a depressão não. Ela tem um tempo que é persistente. Aquela tristeza ela nunca passa. Você acorda triste, você dorme triste, você vai trabalhar triste, você ri triste, você participa de festa triste, você faz tudo, mas a tristeza ela continua e a intensidade ela não diminui, ela aumenta. Enquanto a tristeza passageira, com o tempo vai diminuindo, a intensidade vai baixando, baixando, baixando até ela passar. Na depressão, não. A intensidade vai aumentando ao ponto da pessoa perder totalmente o prazer na vida. Então, ou seja, isso é que difere. Então, de primeira, não tem como. Por exemplo, a pessoa sofreu um luto. Ao início, é uma tristeza natural, mas tem pessoas que ela não consegue passar pelo processo do luto. E aí sim surge talvez uma depressão ali por conta do luto, por conta de um relacionamento que não deu certo. Então, ou seja, o que vai diferir aí é o tempo e a intensidade. A questão da ansiedade, também, a ansiedade é natural. Todo mundo tem ansiedade. Mas o que difere é o quê? Se aquela ansiedade vai me privar de fazer alguma coisa. É diferente um pouco da tristeza, não é questão de tempo e nem de intensidade. É questão se aquela ansiedade vai me privar de alguma coisa. Eu posso ficar ansiosa, por exemplo.
desde o dia que você me convidou, eu fiquei um pouco ansiosa, doida para chegar e para poder a gente ter o bate-papo aqui. Isso é natural, ou seja, não é nada dessas coisas que as pessoas falam de paixão, que tem borboletinha no estômago. Não, esse incômodo no estômago é a ansiedade, já é a ansiedade em si, essa borboletinha no estômago, esse desconforto nas costas, aqui na coluna, é a ansiedade, porque a ansiedade ela funciona através de dois nervos, o nervo vago e o nervo polivago, ou seja, esses dois nervos eles ficam disfuncional quando a ansiedade está. E a ansiedade ela é normal porque sem ansiedade a gente não tem o luta ou fuga. E aí, ou seja, isso vem de uma coisa muito primária de nós, né? Então, ou seja, vem uma situação e a gente vem aquela ansiedade natural que ou eu vou lutar para me conquistar aquilo ou eu vou fugir. E aí isso é natural. Isso acontece no nosso dia a dia de uma maneira muito tranquila. Mas como que transforma isso em transtorno de ansiedade? É quando eu não consigo fazer coisas normais do dia a dia. Quando qualquer coisa que acontece no meu dia já desenvolve uma crise de ansiedade. E a crise, ela não é natural, a crise é por causa do transtorno. E as crises são, ela vem com esse desconforto no estômago, mas ela vai evoluindo. Aí vem a sudorese nas mãos, vem a visão turva, vem a pressão no peito, que parece que é um infarto. Então, tudo isso já é proveniente do transtorno de ansiedade, e isso é muito comum, está tendo muito comum, muitos casos de pessoas no pronto atendimento, e quando vai olhar, o médico vai olhar, é uma crise de ansiedade oriundo de alguma coisa que aconteceu no passado ou no presente daquela pessoa. Muito bom. Então nós temos aqui, vou te dar um minutinho para você tomar um pouquinho de água. Sim, Enquanto isso, olha, importantíssimo essa sua fala. O ser humano, né, ele tem o seu o instinto, né, natural de fuga, luta ou fuga. sim. Exatamente. É bom a gente Uhum. diferenciar isso porque para não pensar que já estou doente, senti uma Sim, tristeza, né, vou sim, ficar aí tempo. A intensidade, tempo e intensidade. E olha, sim. para você agora, Daliane Adriana, forte abraço, tô com saudade de você, viu, Daliane? Daliane, forte abraço pra você. Eu nunca acerto o nome dela, ela já sabe disso. Mas muito bem, forte abraço para você e para sua família também, viu, Daliane? Deus te abençoe. Quero aproveitar também, mandar um abraço, né, para agradecer a nossa irmã Jussara. Forte abraço para você. Compartilhem, pessoal, mais uma vez. Deixe seu like, deixe sua pergunta. E vamos que vamos seguindo aqui, porque a gente tem ainda um caminhozinho pela frente. Depois, tomou água aí, Amanda? Tomei, tomei. Então vamos lá. Então, como é que eu posso, os meus hábitos diários, então, para que eu possa manter uma boa saúde mental. Se você disse que a ansiedade, né, ter essa ansiedade em certa medida, né, no caso, é natural, eu tenho o instinto de luta e o instinto de fuga, tudo isso presente no ser humano ali no dia a dia, preciso Sim. tomar decisões, a coisa parece que está bem muito rápida, lidar com informações, fatos e tudo mais. Então, o que eu posso fazer, então, no geral, para eu poder ter uma boa saúde mental? Primeira coisa, uma boa noite de sono, né? O sono, ele é extremamente importante, tanto na saúde mental como na saúde física, né? Então, ou seja, dormir é muito bom. Só que a gente precisa prestar atenção aqui, como eu disse, o corpo e a mente, eles são interligados o tempo todo. E o nosso corpo, ele já é muito, ele funciona de uma maneira muito natural, de uma maneira muito natural. Então, ou seja, o sono ele é tão importante que a gente precisa até, por exemplo, se não está conseguindo dormir, fazer até uma higiene do sono. É extremamente importante para a saúde mental. Para o seu dia, no outro dia ali, na manhã seguinte, quando você faz a higiene do sono, você acorda de outra maneira. Por que essa higiene do sono? Porque nós somos hoje, vivemos de um modo que a gente luta contra a melatonina natural do corpo. Amanda, como que a gente luta contra ela? De uma maneira muito, muito cotidiana e muito natural. O corpo da gente, ele já começa a produzir essa melatonina, que é o hormônio do sono,
às 18 horas, com o pôr do sol ali, né? 17h30, 18 horas. Já é natural isso. Quando dá 21 horas, o nosso corpo já está tudo produzido, tudo certinho, para a gente dormir mesmo. E isso é natural. Só que o que a gente faz? A gente não dorme. Então, a gente não dorme, a gente não descansa, e a gente vai fazer um monte de atividade. Vai estudar, vai preparar o outro dia, né? Tá jantando, vai ver uma televisão, vai mexer no celular. E aí, quando o corpo está preparado, com essa melatonina toda preparada para dormir, e a gente não dorme, e a gente foca demais em uma atividade, a mente entende, ele vai precisar, então, de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio da atividade. Aí ele começa a produzir muito cortisol. E aí o que acontece? Aí a gente começa a dizer assim, da meia-noite a gente começa a falar assim, tô sem sono, né? Não tô conseguindo dormir. Por quê? Porque o corpo agora entendeu que não é a hora de dormir. Então ele baixou a melatonina e aumentou o cortisol. E isso prejudica a saúde mental. Então, como benefício para a saúde mental, por isso que eu digo que o sono, ele é extremamente importante para a saúde mental. Como a alimentação, como a atividade física também é importante para a saúde mental, porque libera dopamina, que é um hormônio do prazer, e esse hormônio é de forma natural, né? Ao invés de ficar usando os vícios para tampar, para preencher o corpo de dopamina, usa atividade física para isso. Então, ou seja, tudo isso é muito importante para a saúde mental, mas eu digo também, manter bons relacionamentos, falar sobre os sentimentos, Bom, muito praticar a gratidão. E aqui eu penso que é a parte mais importante para a gente manter uma boa saúde mental. Hoje a gente vive de uma maneira que a gente mudou a maneira como a gente enxerga a vida. Né? Através da rede social, a gente sempre quer mais. A gente compara a nossa vida com a do outro. Então, a gente está numa busca desenfreada do mais. É o celular novo. Se eu tenho 2 pares de sapato, eu quero ter 4, igual o outro. Se eu tenho uma casa boa, eu quero ter a melhor, igual do outro. O outro trocou de carro, eu também quero trocar. Então, essa busca desenfreada. E aí, o que acontece? A gente para de agradecer e começa só a reclamar. E a reclamação, ela baixa a nossa imunidade corporal. Por quê? Ou joga. seja, o, joga lá para baixo a nossa imunidade. É por isso que às vezes a gente vive doente, fisicamente falando, é por causa da reclamação. Entendeu? A gente joga para os nossos neurotransmissores que não tem nada bom na nossa vida. E ele vai para os outros órgãos do nosso corpo falando, não tem coisa boa. E aí o que acontece? A gente fica doente. Então, ou seja, a prática da gratidão, ela muda a maneira como a gente enxerga a vida. E isso melhora a nossa saúde mental, porque eu começo a focar. Eu não preciso correr atrás do que o outro tem. Eu já tenho algo bom, então eu posso fazer o quê? Eu posso melhorar o que eu já tenho, não querer o que o outro tem. Então a gratidão nos ajuda a organizar a nossa vida. Quem faz terapia comigo, as primeiras sessões eu já mando comprar um caderninho, que é o caderninho da gratidão. E aquela pessoa, ela tem que escrever todo dia o porquê que ela é grata, o porquê que ela é grata, tanto no que ela comeu, onde ela dormiu, onde ela acordou, o que ela fez naquele dia. Prática da gratidão, ou seja, a gente começa a ser agradecido e automaticamente a gente melhora até como ser humano. A gente começa a ficar mais fácil agradecer o outro. Se eu pratico a gratidão, agradecendo a Deus pelo que eu tenho, isso torna muito mais fácil eu também ser grato com o outro. E a ingratidão é uma das maiores causas dentro da clínica hoje. As pessoas vêm feridas por quê? Porque doou tanto e a pessoa foi ingrata. E isso gera um transtorno de ansiedade, depressão, por conta da ingratidão. Então, se eu pratico a gratidão, eu estou melhorando a minha saúde mental e a do outro também, né? Porque eu vou deixar de ferir as pessoas por causa da minha ingratidão. Gente, tem alguém que pode me acompanhar nas palminhas, hein? Por favor? Isso é assim, sabe? Ó, tem gente colocando coraçãozinho aí, mais coração, gente, mais coração, palma que for. Porque, ó, tem gente colocando coraçãozinho, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Gente, é muito importante isso que a doutora Amanda disse agora. Meu Deus do céu. E enquanto você aplaude, bota seus coraçõezinhos aí, a Débora colocou aí a palminha. O meu amigo Jefferson também está acompanhando com a gente. O Jonathan
Teixeira, Jefferson Ferreira. Forte abraço para você, Jefferson. Já já a gente se encontra por aí, amigão. Deus te abençoe. Olha, de fato, eu já ouvi isso de outro profissional também. Eu também faço minhas terapias, né? Eu preciso, eu recomendo fazer as terapias, porque, de Verdade. fato, mas tem algo na gratidão que é impressionante. Acredito eu, me corrija, tá? Se eu tiver Uhum. saindo do raciocínio e da verdade, né? Mas a gratidão, ela nos direciona a uma coisa divina, que é Deus, que é a Sim. gente consegue enxergar a beleza da vida. A vida é maravilhosa, assim. E aqui não é Sim. demagogia, não. É prova concreta. Hoje mesmo, vou até compartilhar aqui. O Edson Martins, forte abraço. Deus te abençoe, Edson. Amigão, Deus te abençoe, Edson. Seja bem-vindo à live. Vou até compartilhar aqui. Eu estive trabalhando o dia todo e eu não pude acompanhar a minha esposa, que vai para a segunda filha, né? Estamos aqui gerando, já geramos, melhor dizendo, a nossa segunda Sim. filha. E eu queria muito ir, mas não tentei mexer na agenda, não tive como. Mas ela mandou aquele videozinho. Assim, é muito maravilhoso. Você fala, meu Deus, olha como que tá todo o processo. E, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. E nessas horas a gente vê como Deus é maravilhoso, como ser grato Sim. traz, atrai coisas boas. Isso aqui não é mágica, não. Isso é fato, sabe? A gente fica mais disposto. Se você Bem, olhar para minha cara, não sei, não está muito boa, mas eu trabalhei o dia todo, estou cansado, mas eu estou feliz. Isso traz uma leveza para o coração da gente, para a vida da gente. sim, Enfim, acabei de fazer terapia aqui. Momento terapia com a doutora Amanda. verdade. Nós devemos prosseguir aqui e agradecendo também aos nossos amigos. Obrigado mesmo, de verdade, pela participação, por acompanhar-nos até aqui. Agora, você disse sobre a alimentação, sobre o sono, tudo que eu precisava saber, você já disse. Agora, sobre o apoio e tratamento, qual que é o momento certo, então, de procurar um profissional? Paulo, ó, meu amigo Paulo. Paulo, Deus te abençoe, boa noite, seja bem-vindo. Qual que é o momento, então, doutora Amanda? Esse momento certo, então, para procurar ajuda profissional é a próxima pergunta. E mais uma, olha, quais são os tipos, então, de profissionais que podem auxiliar no cuidado com a saúde mental e em relação aos familiares também? Como que os familiares e amigos podem oferecer apoio a alguém que está passando por dificuldades? Então, a primeira, qual que é o momento de procurar ajuda profissional, que é o seu caso? Quais são os tipos de profissionais que podem auxiliar no cuidado com a saúde mental? E como que os familiares, nossos amigos podem, então, nos ajudar nesse momento de crise, de transtorno, enfim. Sim. O momento ideal é o momento em que realmente as pessoas à sua volta percebem, você percebe que você precisa realmente de uma ajuda, que você não está conseguindo lidar com o que está acontecendo naquele momento. Geralmente as pessoas vêm por conta de uma coisinha, ou seja, eu terminei um relacionamento, eu estou muito irritada, mas quando a gente vem na terapia, vem aquele processo terapêutico, a gente vai abrindo e cavando um buraco cada vez mais fundo. E a gente consegue, às vezes, analisar a ação como um todo. Né? Então, ou seja, a vida não está. A pessoa perdeu o prazer na vida. A pessoa está com choro excessivo, medos, né, que são as fobias. Não está com disfunção no sono, né? Está com compulsão alimentar. Sintomas também psicossomáticos, né? Tem médicos que falam com o paciente assim, olha, procura um psicólogo, uma psicanalista, um terapeuta para te ajudar. Por quê? Porque existem doenças hoje físicas que elas são oriundas da mente, ou seja, do emocional. Né? A gente tem a fibromialgia, que ela é oriunda do emocional. Então, as dores do corpo. Então, tem pessoas que sentem uma dor de cabeça que não passa nunca. Sente, às vezes, dor nas costas, dor no peito, dor em tudo quanto é lugar no corpo. E às vezes as dores vêm por situações específicas. Por exemplo, eu tenho que conversar com tal pessoa, eu passo mal, eu sinto uma dor no corpo. Então a gente precisa olhar isso.
Então, essas doenças psicossomáticas, essas dores no corpo, também a pessoa precisa ter uma atenção. Foi no médico, e o médico já fez exame, fez tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x, e não encontra a causa da dor, então nós precisamos também olhar para o emocional dessa pessoa, olhar para a mente dessa pessoa. Alguma coisa está acontecendo aqui, e ela precisa ter um olhar um pouco mais de atenção. Então, esse é o momento de procurar, né, um profissional, e também como forma de prevenção, né? A terapia, o psicólogo, o psicanalista, não é só quando tudo está muito ruim. Também tem que se procurar quando as coisas estão caminhando para o ruim, ou às vezes nem ficou ruim. Então, assim, como forma de prevenção também é muito bom procurar, né? É bom sempre checar, está acontecendo alguma coisa? É sempre olhar, né? Será que eu preciso? Não custa nada, vai lá, faz uma sessão, faz uma avaliação e procura saber o que está acontecendo. Então, como forma de prevenção também, é bom procurar. Os profissionais que são capacitados, e aí temos os psicólogos, que ele trabalha de uma forma um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, é uma forma mais integrativa. O psicólogo, ele trabalha em várias áreas, tanto da saúde mental, né? Então, ele pode trabalhar em empresas, escola, né? Tem a psicologia escolar, tem toda a questão da psicologia comportamental, então tem tudo, né? A psicologia, ela é uma forma, ela é muito ampla, né? O trabalho da psicologia. Tem os psiquiatras, que os psiquiatras, eles são para a questão dos remédios. Então, ou seja, o psiquiatra, ele não, se você está precisando de uma terapia, não é no psiquiatra que você vai encontrar, porque o psiquiatra, ele vai ouvir a sua queixa, e ali ele vai analisar o melhor fármaco, ou seja, o melhor remédio que encaixa para organizar a sua questão química. Então, ou seja, ele vai organizar a questão química do seu corpo para poder melhorar a sua saúde mental. E aí, quando tem casos lá no psiquiatra, ele vai falar assim, olha, procura um terapeuta, procura um psicólogo, um psicanalista para te ajudar na psicoterapia. Por quê? Porque aqui eu só vou olhar a questão química do seu organismo. E aí temos os psicanalistas também, só que o psicanalista, ele não é tão amplo como o psicólogo. O psicanalista, ele trabalha, como eu já disse, né? O material de análise do psicanalista é o inconsciente. Então, ou seja, nós trabalhamos muito com a infância, trabalhamos muito com traumas, traumas que a pessoa não lembra, a infância. Eu tenho hoje uma paciente que ela me fala assim, Amanda, eu apaguei a minha infância, eu não lembro da minha infância. Então, ou seja, é aí que nós entramos, que nós precisamos acessar esse inconsciente e nós precisamos trazer a consciência dela, esse consciente que está apagado. Então, o psicanalista, ele trabalha com o inconsciente. Então, ou seja, hoje vem pessoas até mim que eu entendo, ela precisa de um psicólogo. Tem pessoas que vêm a mim que eu falo assim, você precisa de um psiquiatra. Se o psiquiatra te indicar a psicoterapia, aí você volta aqui. Então, ou seja, o profissional, ele tem esse olhar, ele entende o que é a área dele, o que é a área do outro, e ele indica os melhores profissionais para trabalhar. Temos também o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele já trabalha na questão de reabilitação da pessoa para a sociedade. Ele traz a pessoa sofreu um acidente, sofreu um trauma, e a pessoa ela ficou ali debilitada. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai usar de um processo terapêutico para depois inserir essa pessoa na sociedade novamente. Então, a pessoa não consegue dirigir. Então, ela procura um terapeuta ocupacional, para o terapeuta ocupacional fazer um trabalho disciplinar com essa pessoa, para essa pessoa voltar a dirigir, e também ela pode fazer um trabalho em conjunto, ou seja, o terapeuta ocupacional, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra pode trabalhar em conjunto, todos para o melhor bem-estar dessa pessoa. A questão da família, como que a família pode ajudar nesse caso? A família, ela precisa de trabalhar uma palavrinha que se chama acolhimento. Ou seja, escutar sem julgar. Então, ou seja, quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, às vezes ela procura até um familiar, mas se esse familiar julga antes de ouvir, ou já vem com pré-julgamentos, já vem com soluções prontas para aquela pessoa talvez ela vai se fechar e ela não vai procurar a ajuda que ela precisa. Então, ou seja, os familiares, eles têm que ter esse olhar
atento para, ou seja, acolher realmente quem está precisando de ajuda, ouvir sem julgar e direcionar aquela pessoa para o melhor profissional, né? Então, assim, eu sempre digo, nós precisamos sempre ter um telefone à mão, de um psicanalista, de um psicólogo, ou até mesmo de um psiquiatra, para poder, em momentos como esse, pessoas de confiança, para momentos como esse, a gente conseguir direcionar essas pessoas, os nossos familiares, para o melhor atendimento, né? Então, assim, é quando a pessoa vem mesmo procurar ajuda, né? Tem aquelas famílias que são famílias que as pessoas não conversam, não dialogam, não conversam, e é só sempre muito no superficial. Essa família vai ter dificuldade de ajudar essa pessoa no seu processo aí da saúde mental. Por quê? Porque já não tem a confiança de conversar, de dialogar. Então, ou seja, para essas familiares vai ser um pouco mais difícil ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Muito bom. Doutora Amanda, show de bola. Até aqui, excelentes orientações. E eu quero te agradecer demais. Enquanto isso, toma mais um pouquinho de água, que eu já estou Sim, agradecendo as pessoas que estão entrando aqui. Olha, a sim, Eliane Arruda, da nossa igreja aqui, a Josiane Silva, está lá em Espírito Santo acompanhando a gente. Forte abraço. Estamos com saudade. Vovó, vovó. Tá com um neto maravilhoso, lindo, maravilhoso. sim. Daqui vou falar dias, daqui uns dias a gente vai conhecer ele. O Vinícius Lino também entrou, quem mais? O Cordeiro entrou, o Wes Bittencourt também entrou, o Paulo, né, o nosso amigo aqui de Catas Altas. Forte abraço a todos vocês. Gente, pode compartilhar à vontade a nossa live. Já estamos aqui quase, quase, eu vou dizer quase, porque o bate-papo está muito bom. Eu estou ainda mais enriquecendo o meu autoconhecimento, o meu conhecimento, porque nós trabalhamos, né, hoje não com aconselhamento mais, de forma direta, mas acaba que assim, né, colocou a mão na obra de Deus, aparece. Mas assim, hoje eu sou professor de escola bíblica, mas um conselhozinho aqui no cantinho, outro conselho ali, sempre tem aparecido no trabalho também. E esse tema é a próxima pergunta minha que eu vou te fazer. Mas antes, olha, gente, tem uma pergunta do Paulo aqui, olha. Boa noite. Você acha que com tantos recursos de comunicação as pessoas se distanciaram muito? Tem tempo para dar um bom dia no WhatsApp, mas quando precisar conversar pessoalmente, ninguém gosta de ouvir. Uau! É um comentário, não é isso? É um comentário. E aí, doutora? Quer Ó, comentar? Quer que eu eu vou fala comentar porque do é muito Alain? importante, né? A gente falar sobre isso mesmo, né? A saúde mental, ela vem muito sobre isso, sobre os relacionamentos, sobre a questão do acolhimento. Hoje o ser humano ele perdeu a noção de acolhimento. Ele não sabe mais acolher o outro, porque hoje, infelizmente, hoje a internet distanciou a gente, né? Distanciou. A gente tem pessoas que conversam demais no WhatsApp, né? E quando você vai no pessoalmente, a pessoa ela não fala, ela não conversa, ela não se abre e não parece nem a mesma pessoa, né? E no WhatsApp conversa, bate papo, tá sempre em grupos e se espantem. Tem famílias que estão dentro de casa e conversam através do WhatsApp. É mães chamando os filhos adolescentes para jantar pelo WhatsApp, né? Meu Deus. Então, assim, isso distanciou muito. E agora me diga, como que uma família dessa vai tratar, por exemplo, um transtorno mental, se não tem conversa, não tem diálogo, não tem acolhimento, né? Hoje os pais transferiu, né, esse acolhimento dos filhos para o celular, né? Para a rede social. Então, os pais estão terceirizando esse acolhimento para tantas outras coisas, né? Tanto nessa informatização toda aí, eles estão transferindo essa responsabilidade. Então, hoje, realmente é muito difícil, hoje, você encontrar alguém que goste de ouvir o outro. Não quer ouvir, principalmente os da família.
né? Vem falando, já vem você com essa reclamação, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo drama, para com esse drama, levanta dessa cama, para com isso, você está aí com preguiça, você não quer fazer, né? Então, ou seja, não tem o diálogo, não tem o acolhimento. Então, realmente, hoje, os meios de comunicação, temos vários. Hoje, toda rede social tem um bate-papo, tem um chat, né? Mas nós perdemos o jeito de conversar com o outro, no pessoal. Perdemos isso. Eu sou antiga, então eu sou de uma época que na escola você conversava com todo mundo, tinha amigos espalhados para todo lugar. Hoje não, hoje os adolescentes conversam com o outro dentro de sala, dentro da escola, com celular, amigos, só tem amigos virtuais, não tem Dispositivo? amigos, né? Não tem amigos pessoal, então, ou seja, no pessoalmente, né? A minha família, domingo, no Dia das Crianças, a gente foi para a rua e brincou de queimada de balão de Eu água, vi, né? eu vi, Foi eu todo mundo vi e para a vou fazer rua, isso aqui. foi Sim, todo mundo para a rua e brincou de balão de água, as crianças com os adultos. Então, ou seja, todo mundo brincou ali de balão de água, passou pessoas na rua espantado, porque hoje não se vê isso mais, né? Não se vê mais esses tipos de brincadeira. Então, ou seja, tantos meios de comunicação, mas a comunicação está falha, né? Temos os meios, tem mas não ruído. temos a comunicação, né? Temos ruído. Sim, A próxima pergunta é exatamente fazendo um adendo, né? E agradecendo, claro, também a pergunta o comentário do Paulo. Olha só, ele disse, né, que na família e também no trabalho. E a próxima pergunta tem a ver com o nosso trabalho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, a próxima pergunta, doutora Amanda, é o seguinte: como que o ambiente de trabalho pode impactar a saúde mental, né? Ah, e de que forma, você já respondeu, de que forma as redes sociais influenciam, né, a saúde mental das pessoas? Bom, você já respondeu, mas precisamente sobre o trabalho, já que nós estamos quase, pessoal, quase no finalzinho da nossa live, mas agora é o último pedido. Compartilhe nos seus status, nos seus stories, marque os seus amigos, porque essa live vai ficar salva e com certeza vai fazer um bem tremendo para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que você gosta. É importantíssimo. E já já a doutora Amanda vai deixar também o seu serviço, né? Que é como entrar em contato com ela, para um bate-papo, para uma avaliação, enfim, para você de fato ficar bem. Importante é ficar bem. E olha, doutora Amanda, eu vou dar um spoiler. Para nós, com certeza, porque tem cristãos nos assistindo agora, e eu aprendi uma frase, também me corrija, ok? Se eu estiver errado. Para nós cristãos, especificamente, eu ouvi essa frase, certo? Que dizia o seguinte: sem saúde mental, é difícil ou impossível servir a Deus. Mas antes de você responder, vou fazer um suspense aqui. Antes de você responder, você vai me responder a pergunta sobre o nosso trabalho. Como que o nosso trabalho tem influenciado, deixa eu aqui, como que o meio de trabalho pode impactar a nossa saúde mental. O Lucas, perdão, peraí, o Pablo Emílio, meu amigo, e o Lucas Patrício entraram aqui. Deus abençoe vocês, obrigado. olha, o trabalho hoje, ele tem influenciado de uma maneira, eu vejo de uma maneira muito negativa a saúde mental. Tanto que na NR1, né, foi adicionado o risco, né, psicossocial, ou seja, os assédios, toda a pressão, né, no ambiente de trabalho, como risco mesmo. Então, ou seja, dentro hoje da NR1, como norma regulamentadora, temos hoje o risco psicossocial. Se foi colocado isso na NR1, é porque o número cresceu demais dentro do ambiente de trabalho, os números de quê?
de risco à saúde mental. Assédios, abusos morais, né, a pressão por metas, a pressão por sempre querer mais. Então, hoje as empresas buscam uma perfeição de funcionário que não existe. E essa perfeição impacta negativamente na saúde mental. É bem negativo. Então, ou seja, as empresas hoje, elas precisam, né, se adequar a isso, ter um olhar mais, como que eu posso dizer, um olhar mais atencioso e tal, e disponibilizar mesmo, sabe, uma ajuda terapêutica, disponibilizar pausas, descansos. Nós estamos falando de funcionários que talvez trabalham 12 horas direto, né? Estamos falando de funcionários que trabalham, por exemplo, dentro de uma usina metalúrgica, com um barulho intenso e uma cobrança do seu superior também que é além do limite daquele funcionário. Então, ou seja, isso impacta diretamente a saúde mental, né? Então, todos esses riscos que já são para o físico, agora também são riscos que vai para o psicológico do funcionário. Então, a empresa ela precisa se adequar, porque ela está impactando de uma maneira negativa. Hoje nós temos muitas pessoas que elas não conseguem mais trabalhar dentro de uma empresa emocional de estar trabalhando, mas elas não conseguem mais trabalhar, né, devido ao burnout, né? Nós temos aí o burnout, professores que estão sofrendo de burnout. Elas não aguentam mais ir para escola, crises de ansiedade antes de ir para a escola, porque não consegue mais viver no ambiente escolar. Pessoas que não conseguem mais viver dentro de um ambiente de uma empresa fechado, com os superiores o tempo todo cobrando, e alguém acima desse superior cobrando ele. E aí ele precisa cobrar o que está abaixo dele. E o que está abaixo dele cobra os iguais. Então, ou seja, é uma cobrança ininterrupta dentro hoje da empresa, dentro do ambiente de trabalho. É um ciclo, né? Ciclo de cobrança que não tem fim, né? Muito bem. Muito bem explicado, muito bem orientado, né? Uma riqueza de conhecimento da doutora Amanda. Muito obrigado mesmo, doutora Amanda. E Amém. agora, para finalizar, né? Já estou aqui, estamos aqui há 1 hora e um pouquinho. A última pergunta é essa, que eu comentei. Nós, especificamente cristãos, tem várias pessoas aqui nos acompanhando que são cristãos. Eu queria que você deixasse trouxesse esse dado, né, na verdade, esse dado científico, né, não é uma opinião, né, é claro, essa frase que eu ouvi de uma psiquiatra, tá? Ela disse o seguinte, olha, é, a- as pessoas que têm a sua fé, que têm a sua religião, melhor dizendo, e exerce ela, né, o seu direito de acreditar em algo, ou para nós cristãos especificamente, cremos em Deus, se a sua saúde mental estiver comprometida, é difícil ou impossível você exercer essa sua fé, essa sua crença, melhor dizendo, né? Porque fé vai entrar num outro patamar de vários tipos de fé, enfim. Mas a sua crença naquele Deus, naquela divindade, enfim, que você crê. Como é que você, como terapeuta cristã, interpreta esse fato, esse dado? Eu vejo que vamos dizer, se torna muito difícil, quase impossível mesmo. Porque o que acontece? Como eu disse, está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, ou seja, o espiritual, ele não é separado nem do corpo e nem do mental, nem do emocional. Ou seja, a nossa mente, ela é a sede de nossas emoções, sentimentos, ela comanda tudo. E aí eu costumo dizer, se nossa vida emocional, psicológica não vai bem, automaticamente a espiritual também não vai. Elas precisam andar juntas, em comunhão uma com a outra. Precisamos sempre andar em equilíbrio. O nosso Deus é um Deus equilibrado. Ele não é um Deus desequilibrado, ele é um Deus equilibrado. É por isso que ele nos fez tricotomos, ou seja, há um equilíbrio na tricotomia. E esse equilíbrio vem de Deus. E nós, para servirmos a ele, ouvir ele, ter a sensibilidade e crer nele,
nós precisamos alcançar ao máximo esse equilíbrio, que é físico, que é mental e que é espiritual. Então, ou seja, existe um equilíbrio aqui e nós precisamos cuidar desse equilíbrio. Se nós olharmos na Bíblia, que hoje é a nossa regra de fé, é a nossa crença maior, é a palavra de Deus, então, ou seja, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que ali pessoas estavam com a sua saúde mental boa, ou seja, isso alcançou, e a gente pode olhar para os heróis da fé, né? Eram homens que as circunstâncias estavam todas contrárias, mas a mente deles estava sã. Uma mente sã, uma fé saudável. Uma mente sã, uma crença inabalável. Então, ou seja, a nossa mente tem que estar sã, tem que estar saudável, para nós conseguirmos assimilar tudo que é servir a Deus, tudo que é crer em Deus. Então, ou seja, se nós cremos, a fé, se a gente olhar para a fé, que é o nosso objetivo de crença, se nós olharmos para a fé, ela já não tem lógica. A fé tem lógica? Não tem. É crer, é esperar o que não vem. É crer no que a gente não está vendo. Então, ou seja, já não tem lógica nisso. Então, se a minha mente não está sã, como que eu vou colocar essa fé em prática? Como que eu vou colocar essa crença em prática? Então, ou seja, os dois andam juntos, não estão interligados. Existe o corpo, que é o meio onde Deus opera, onde eu realizo todas as coisas, o espiritual. E aí o espiritual é como, eu vou fazer de uma maneira bem simples para que todos entendam, o espiritual é como se fosse um chip de celular, sabe? Em que nós temos ali, liga o sinalzinho, e aí o espírito, né, é o sinalzinho que nós temos acesso a Deus. Então, ou seja, esse chip, ele precisa de estar com crédito, ele precisa de estar, a linha precisa de estar sem nenhum bloqueio ali, para a gente ter acesso a Deus. E, ou seja, nós precisamos cuidar da mente, que é o quê? É onde coloca o chipzinho ali. Né? Por exemplo, se você abre seu celular, se aonde você coloca o chip tiver enferrujado, tiver com outro chip ali, que tiver com um monte de coisa ali, interrompendo o chip de entrar, como que nós vamos ter acesso a Deus? Então, ou seja, a mente ela precisa estar limpa, sã, saudável, para que nós possamos servir a Deus com equilíbrio, com integridade, com santidade e tudo funcionar bem. Então, ou seja, tudo, a mente ela comanda todo o nosso corpo. Então, ou seja, nós só fazemos, e eu costumo dizer, que as nossas ações são pautadas naquilo que pensamos. E a mente é a sede dos pensamentos, emoções e sentimentos. Então, ou seja, eu só faço aquilo que eu penso. Se eu penso, eu faço. Se eu penso, eu existo. Então, ou seja, então, se a minha mente, que é a sede dos meus pensamentos, não estiver saudável, os meus pensamentos vão estar como? E como vai estar as minhas ações, que é proveniente do pensamento. Então, ou seja, então é tudo interligado, né? Nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender, é Romanos 12, né? Romanos 12. Ou seja, nós não podemos nos amoldar com todas essas coisas e nós precisamos ter o racional aqui, ó, bem tranquilo. É o culto racional. Então, ou seja, qual que é o meu objetivo de crença? É o culto. Então, o meu culto, ele precisa ser o quê? Meu culto é emocional? Não. E a Bíblia não fala que o culto nem é espiritual. O culto, ele precisa ser o quê? Racional. Então, a minha mente, ela precisa estar sã para isso. Muito bem. Uma última perguntinha aqui, olha, do Paulo. Paulo, mas como o lado espiritual pode ajudar a quem está passando por um momento conturbado mentalmente? Boa pergunta, Paulo. A doutora Amanda Ó, pode responder. sim, é muito bom, porque o que acontece? Nós temos uma ferramenta espiritual que ela faz toda a diferença para a mente. Ela faz toda a diferença para quem está passando por transtornos mentais ou por qualquer outro problema aí na mente, que é a oração. A oração, ela muda tudo. E a oração, ela é uma ferramenta que a gente usa espiritual, mas a oração, ela trabalha muito mais na química do nosso corpo e na nossa mente. Então, ou seja, quando eu oro,
além de eu estar falando com Deus, eu estar fortalecendo o meu espiritual, eu também estou ali trazendo saúde para minha mente, tá? E de uma forma muito química na nossa mente, os nossos hormônios, eles são todos regularizados através da oração. Então, ou seja, já aconteceu com você? Por exemplo, você está extremamente triste e você vai orar e você sai da oração alegre, sem nenhum motivo, mas você sai alegre. Porque a oração regularizou o seu hormônio, que é serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, ou seja, a oração, ela é o equilíbrio, é a oração que traz o equilíbrio entre o espiritual e o mental. E aí, como que eu ajudo alguém que está passando por isso? Orando pela pessoa, através da oração. Levando essa pessoa também a orar. E aí, nós precisamos entender, a oração, ela não é só exclusivo de nós, cristãos. Nós precisamos passar esse ensinamento para todas as pessoas, porque todas as pessoas deveriam orar. Todas as pessoas deveriam orar e reconhecer que necessita de algo maior, que necessita de uma provisão maior, que necessita de um olhar da parte de Deus. Então, eu vejo que a oração, ela traz esse benefício, ela une o espiritual com a mente. Muito bom. Muito obrigado. Doutora Amanda, gostaria que você deixasse, então, sua mensagem final, o seu serviço também, né? Eu coloquei aqui há pouco acima, mas eu vou colocar de novo na legenda. Vou marcar, né, a doutora Amanda, que já está marcada nos comentários, já está marcada, tal, mas eu vou deixar também tudo direitinho. O seu serviço, então, como é que a gente consegue conversar com você, marcar uma conversa, marcar uma. Enfim, Sim. agradecendo também, né? Sim. Através do meu Instagram, lá já tem um acesso direto no meu WhatsApp, e lá vocês conseguem ter acesso, né, à minha agenda, consegue marcar, consegue agendar, tá? Eu estou morando aqui em Belo Horizonte, então o atendimento presencial é aqui em Belo Horizonte, mas a gente consegue conversar por lá, bater um papo, né? E através toda essa informação aqui sobre saúde mental, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem, né? Não vamos ignorar a saúde mental, não vamos ignorar a terapia, não vamos ignorar o tratamento, não vamos ignorar todas essas informações que foram faladas aqui. Isso é de uma maneira muito assim, a gente falou de uma maneira muito rápida, um bate-papo bem gostoso aqui, mas ainda existe muita coisa a ser falada, ainda existe muita coisa para ser dita, mas não deixe, e aqui é um alerta, nós viemos agora de um mês muito complicado, né, que é o Setembro Amarelo, e não vamos deixar só para o Setembro Amarelo, né? Mas não deixe a coisa ficar muito feia. Vamos dizer, falar de uma maneira bem simples aqui. Não deixa você chegar ao ponto de achar que não tem saída. Tem saída para tudo na vida. Tem saída para tudo, tá? Procure ajuda. Procure tratamento. Existem profissionais hoje na área prontos para te acolher, prontos para te receber, tá? Se for a minha área, pode me procurar, né? A minha área é psicanalista, então eu trabalho com o inconsciente, trabalho com trauma, né? Traumatologia. Então, ou seja, essa é a minha área, né? Então, ou seja, se você precisa de bater um papo, conversar, de uma avaliação, me chama, vamos conversar, né? Não deixa para depois, não deixa para quando tiver muito ruim, não deixa para quando tiver tudo virando do avesso, depois que já perdeu família, depois que já perdeu o emprego, depois que já perdeu tudo. Não deixa, né? Use esse recurso que nós temos hoje, de vários profissionais, como uma forma de prevenção, não somente como uma emergência, né, para tratar somente aquela causa, mas como forma de prevenir o mal de chegar também, né? E a terapia, gente, ela não é milagrosa, tá? E isso é até um mito lá das perguntas lá atrás, né? A terapia, ela não é milagrosa, porque às vezes vem pessoas até nós com 20 anos de trauma, 30 anos de trauma, e quer que a gente resolva em uma sessão de terapia, em um mês de terapia, e tem pessoas que precisam de passar por um longo processo de terapia. Então, ou seja, a terapia, como eu digo, né? Eu falei hoje mesmo em sessão, é um trabalho de formiguinha. Todo dia a gente pega um pouquinho, todo dia a gente tira um pouquinho, todo dia a gente aprende um pouquinho, e é um processo que vai só acrescentar para a sua vida. Muito obrigado. Mais uma vez, doutora Amanda,
Deixo aqui o meu abraço ao pastor Júnior, é um grande Amém. amigo. A gente tem conversado aí um pouquinho também. Um grande abraço Sim, mesmo para a sua família. Deus abençoe seu trabalho. É um trabalho importantíssimo, muito principalmente obrigada. agora. Desde sempre, é claro, né? Mas Sim, principalmente agora com novas gerações, com novos sim. lugares, novas coisas acontecendo, numa intensidade muito grande. Agradeço de coração mesmo, peço a Deus que os abençoe em nome de Jesus. E a gente já está finalizando o nosso Amém. bate-papo, pessoal. Agradeço Obrigada. a todos a paciência de nós estarmos aqui batendo esse papo. Deixem seus comentários à vontade. A live vai ficar salva. Compartilhe à vontade com as pessoas. Assistam quantas vezes for necessário. Muito conhecimento, muitas boas informações que você pode é, assistir diversas e diversas vezes. E, de fato, cuide-se, tá? Porque a sua vida, no geral, no total, na sua totalidade, né? Melhor dizendo, a sua vida importa para o Senhor Jesus e para todos nós. Estamos finalizando aqui, a doutora Amanda e eu, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês também. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por este momento tão importante, e entregando a vida de cada pessoa que está passando por alguma dificuldade, que eu já passei, os desafios estão aí, mas Deus tem nos dado graça, muita graça, e não recuse, você que é cristão, de maneira nenhuma, não recuse ajuda profissional se necessário, ok? Fica essa dica então. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento no nome de Jesus. Sim, Pai Jesus. amado, te damos graça porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem aberto a nossa mente, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem usado a doutora Amanda, o Senhor tem usado ao marido dela, ao pastor Júnior, neste grande trabalho, e em especial, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue abençoando a doutora Amanda, para que ela consiga, então, Senhor, através da vida dela, através do trabalho dela, resgatar a vida, a saúde espiritual, a saúde mental e também a saúde espiritual dos seus filhos. A cada um, Senhor, que tem necessidades especiais. Aquelas pessoas que estão aqui, Senhor, nesta live agora, que estão passando por alguma dificuldade, que estão passando por algum fardo pesado, não estão sabendo lidar com isso. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor as abençoe, abra o entendimento e alivia, Senhor, porque a tua palavra diz que o teu fardo é leve. O teu fardo é leve. Pai amado, mas se necessário for, que essa pessoa tenha um toque do Espírito Santo para procurar Uhum. um profissional que possa ajudá-la, Senhor. O Senhor tem nos dado condições de realizar uma grande obra para a glória do seu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. A Josi está pedindo oração aqui. E é isso aí, Josi. Deus abençoe você, a Josi. Uhum. Deus abençoe Josi. Em nome de Jesus, abençoe a Lara. Abençoe esse netinho Uhum. maravilhoso, o Sim, José. Pai amado, abençoe eles, Pai. Abençoe os nossos internautas que estão aqui até agora nesta live. Que o Senhor redobre as bênçãos, a proteção sobre a vida delas, na sua saúde física, espiritual, na sua saúde mental, e porque nós sabemos, Pai, entregando em tuas mãos, que tudo será feito para a glória do teu nome. Há poder no nome de Jesus. Cobre com teu sangue. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do sim. Espírito Santo. Pessoal, forte abraço a todos vocês. Doutora Amanda, um forte Amém. abraço a você e a sua família. Muito obrigada. E até se Deus quiser. Eu que sou privilegiado. Muito obrigada por participar, tá? Por essa oportunidade. Deus abençoe você, sua casa, sua família, tá? Amém. Senhora Duarte, Deus abençoe você. Chegou no finalzinho aqui, ó. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.